Salve Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fest. Meu nome é Adalto Farias. Pré-jogo, o São Paulo joga hoje pela 20ª rodada, mais conhecida como primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Pega o Sport na Ilha do Retiro, jogo que o São Paulo precisa pontuar, mas deve ir todo desconfigurado já que terça-feira tem a decisão da Libertadores da América. Espero vocês depois da vinda. São Paulo! Fala Tricolor, estamos aqui para mais um pré-jogo. O São Paulo enfrenta o Sport na noite de hoje, às 18h30, na Ilha do Retiro. E você vai conferir aqui todos os detalhes, sem enrolação. Vamos às atualizações da temporada do São Paulo e também do Sport Recife. O Sport tem 40 jogos na temporada, são 13 vitórias, 11 empates e 16 derrotas. Fez 48 gols, sofreu 44. Campeão pernambucano nessa temporada, foi eliminado da Copa do Nordeste nas quartas de finais e na Copa do Brasil ainda na primeira fase. Está em último colocado no Brasileirão e tem Pablo, esse mesmo, ex-São Paulo, como seu principal artilheiro. No destaque aí, Lucas Lima, o maior assistente do time pernambucano na temporada, com 5 assistências, conhecido no futebol paulista, jogou no Palmeiras, ou melhor, enganou bastante no Palmeiras, jogou também pela equipe santista e agora está no Sport Recife. Já o Tricolor tem 43 jogos, são 20 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. Fez 57 gols, sofreu 42, eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista e nas oitavas de final da Copa do Brasil, é sétimo colocado no Campeonato Brasileiro. Teve uma ascensão muito grande nas últimas rodadas. Está nas oitavas de finais da Libertadores, empatou 0-0 na última terça-feira contra o Atlético Nacional e decide agora na próxima terça no Morumbi, com grandes chances de se classificar às quartas de finais. Tem André Silva, seu principal artilheiro, com 13 gols e no destaque, Young, que deve ter aí a sua primeira oportunidade hoje, já dando o primeiro spoiler sobre a possível escalação de Hernan Crespo para o jogo contra o Sport às 18h30 na Ilha do Retiro. Vocês viram aí que o Young pode ganhar sua primeira oportunidade e o São Paulo deve vir totalmente modificado no jogo contra o Sport hoje, já que tem a decisão, e o jogo de terça-feira é o jogo mais importante da temporada, a decisão contra o Atlético Nacional. São Paulo fez um jogo histórico na última terça-feira, do ponto de vista de resultado, né? São Paulo não jogou bem, o Atlético Nacional teve 2 bolas na trave e 2 pênaltis perdidos, Rafael sendo um dos principais nomes da partida, garantindo então o empate que traz ao São Paulo uma grande chance de classificação na próxima terça-feira, já que joga no Morumbi com a força da sua torcida, deve sim garantir aí a classificação às quartas de finais, mas é jogo complicado e por isso o Crespo deve poupar uma série de jogadores. Vamos ver como é que o técnico argentino deve levar o São Paulo a campo hoje contra o Sport. Um São Paulo totalmente diferente, devemos ter várias caras novas, inclusive a estreia de Young e também Igão. Pode ser que os dois jogadores aí façam sua primeira partida como titulares já da equipe do São Paulo. São Paulo deve ter Young no gol, Alan Franco, Igão e Sabino, Mike na lateral direita, ganhando mais uma vez oportunidade no time titular, Rodriguinho, Pablo Maia, Luan e Patrick também aí ganhando oportunidade na lateral esquerda tricolor. Mais à frente existe uma dúvida. Estamos aqui com Dineno e Tapia no campinho, mas pode ser também que André Silva e Ferreirinha apareçam como titulares dessa partida. E a equipe do Sport? O Sport que não tinha vencido nenhum jogo até a última rodada, quando venceu o Grêmio e conseguiu a sua primeira vitória, vem tentando se recuperar, é o último colocado, praticamente rebaixado, né? Muito difícil o Sport escapar dessa condição. Teve contratações recentes agora, como o Léo Pereira e Aderlan, e o técnico Daniel Paulista deve levar o time assim hoje contra o São Paulo. O Sport deve ir a campo com a seguinte formação: Gabriel no gol, Matheus Alexandre, Rafael Thierry, Ramon e Igor Cairus, Zé Lucas, Rivera e Lucas Lima. Mais à frente, Mateuzinho, Derek Lacerda e Léo Pereira. Um São Paulo bem modificado. Vamos ver como é que o Crespo leva a campo, se leva na mesma formação tática que ele vem utilizado dos últimos jogos, né? O São Paulo parece ter ganhado uma identidade com 3 zagueiros e deve vir com uma formação. A zaga continua sendo o calcanhar de Aquiles, Arboleda fora por lesão. Na formação que a gente levou aqui, Ferrarese pode ser que ganhe o descanso, que é o venezuelano que tem jogado mais dos 3 zagueiros. E ontem o São Paulo anunciou oficialmente Rafael Tolói. Vou deixar o card aqui, inclusive, oficializando a contratação do zagueiro que estava no futebol italiano, na Atalanta. Teve passagem pelo São Paulo entre 2012 e 2013.
2015, quando se transferiu ao futebol italiano, se naturalizando italiano, defendendo a seleção italiana. Inclusive, volta ao futebol brasileiro depois de 10 anos. Pode ser que agregue e muito ao São Paulo durante essa temporada. Vamos ver como é que ele chega fisicamente, né? Tolói não é um menino, né? Chega aqui com 34 anos. E a temporada regular europeia começou agora, né? Inclusive a Premier League estreou ontem. Então ele não participou dessa pré-temporada junto ao Atalanta, já que já tinha rescindido seu contrato, estava sem clube, estava treinando apartado. Ele mesmo falou que vai precisar de um tempo aí para conseguir se condicionar fisicamente para estar à disposição de Hernan Crespo. Vamos ver também os detalhes aqui, quem apita o jogo, aonde vai passar, para você se situar. E já fica o convite, hein? Hoje estaremos ao vivo a partir das 18 horas aqui no Tricolor Fest, transmitindo ao vivo para você São Paulo. Jogo válido pelo Brasileirão 2025, rodada número 20, às 18h30, nesse sábado, na Ilha do Retiro. São Paulo e Sport jogam. Terá transmissão da Casa TV, da Record e do Premiere. Então você escolhe aonde assistir, mas abaixa o som da TV e vem torcer com a gente, porque aqui no Tricolor Fest você vai acompanhar e torcer junto comigo. A arbitragem da partida fica por conta de Lucas Paulo Torezin, que será auxiliado por Vitor Hugo Yamazu dos Santos e também por Andrei Luiz de Freitas. Já o VAR fica por conta de Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, de Minas Gerais. Veremos como é que a molecada vai corresponder aí. Alguns jogadores também podem ganhar oportunidade, né? Como o Luan, Pablo Maia, ganhar ritmo de jogo. Mike também ganhando outra vez oportunidade. Vamos ver se o Patrick, que entrou bem na última partida, consegue manter o rendimento. Rodriguinho, que vem sendo um nome importante também nessa chegada de Hernan Crespo. E mais à frente, que a gente não tem visto jogar ainda, né? Tanto o Tapia quanto o Dineno, que chegaram, tiveram pouquíssimas oportunidades. Pode ser que apareça no time titular. Mas eu ainda acho que Hernan Crespo deve levar Ferreirinha a esse time titular hoje. O André Silva eu acho que talvez não, mas Ferreirinha talvez possa começar essa partida. Deixa aqui nos comentários qual é o time que você entende que o São Paulo deve entrar jogando hoje, se você concorda com esse rodízio que o Hernan Crespo vai promover, principalmente pensando no jogo contra o Atlético Nacional. Vamos atualizar aqui também os jogos dessa rodada, a classificação, artilharia, assistência do Campeonato Brasileiro, deixar você atualizado aí e também situado para quais jogos você quiser assistir, além do nosso tricolor. Brasileirão 2025, rodada de número 20, começa nesse sábado, dia 16 de agosto, e terá os jogos às 16 horas, começando com Fluminense e Fortaleza no Maracanã, e no Castelão, Ceará e Bragantino. Já os jogos das 18h30, Vitória e Juventude e Sport São Paulo, que terá transmissão aqui no Tricolor Fest ao vivo para você. Já às 21 horas, o Corinthians enfrenta o Bahia na Neoquímica Arena. Amanhã, dia 17 de agosto, domingão, teremos os jogos das 16 horas, Atlético Mineiro e Grêmio, e Santos e Vasco, que será no Morumbi. O Santos utilizando a casa do São Paulo aí para enfrentar a equipe carioca. Já às 18h30, o clássico aí também, Internacional e Flamengo, jogo que teve na Libertadores no meio de semana, volta a ter nesse domingo, e na próxima semana, quarta-feira, aí é a decisão para ver quem passa as quartas de finais da Copa Libertadores. Às 8h30 teremos outro jogão de bola aí, Botafogo e Palmeiras. E amanhã, completando a rodada, Mirassol e Cruzeiro jogam às 20 horas. A classificação do Campeonato Brasileiro tem o Flamengo na liderança com 40 pontos. Segundo lugar, o Cruzeiro com 37. Terceiro, Palmeiras com 36. Em quarto, o Bahia com 30. Em quinto, o Botafogo com 29. Em sexto, o Mirassol com 28. O mesmo número de pontos do São Paulo, que é o sétimo. Em oitavo, aparece o Bragantino. Em nono, o Fluminense com 24. O mesmo número de pontos do Atlético Mineiro. Já na segunda parte da tabela, o Internacional é o 11º com 24, em 12º o Ceará com 22, o mesmo número de pontos do Corinthians, que é o 13º. O Santos é o 14º com 21, o 15º é o Grêmio com 20, o 16º o Vitória com 18 pontos. Em 17º o Vasco tem 16 e abre a zona de rebaixamento. Em 18º o Fortaleza com 15, em 19º o Juventude com 14 e na lanterninha do campeonato, o adversário do São Paulo nessa rodada, o Sport com apenas 9 pontos. A artilharia do Campeonato Brasileiro 2025 tem Caio Jorge do Cruzeiro na liderança com 13 gols. Na sequência, Arrascaeta do Flamengo e Verratti do Vasco, ambos com 10 gols na segunda posição. Em quarto lugar, Pedro Raul do Ceará e Reinaldo do Mirassol com 7 gols. Em sexto lugar, Bright White do Grêmio com 6 gols. Já as assistências, lideradas por De Arrascaeta do Flamengo com 6. Em segundo lugar, uma série de jogadores: Alan Patrick do Internacional, Caio Jorge e Matheus Pereira do Cruzeiro e Lucas Mugni do Ceará. Em sexto lugar aí, John Arias, que já está lá na Inglaterra e estreia na Premier League amanhã pelo Wolverhampton.
Bom, trouxemos os detalhes aí da grande partida. São Paulo enfrenta o Sport, então, com uma equipe toda modificada, Crespo pensando em descansar os jogadores, dando oportunidade aí para quem tem ficado mais no banco de reserva, também promovendo a molecada. Veremos o Young, né, uma das pedidas nossa como torcedor de São Paulo, ninguém entendia por que o Jandrei ainda continuava no São Paulo, depois daquela horrorosa derrota contra o Atlético Paranaense, a diretoria tomou providência e o Jandrei foi ao Juventude, deve estrear lá também nesta rodada. E o Young ganha aí a sua primeira oportunidade como titular. Goleiro que tem mais de 2 metros de altura. Tenho muita expectativa em saber como o menino vai se comportar, né, no gol titular do São Paulo neste sábado. Também teremos, né, Mike, Patrick, Rodriguinho, Luan voltando a ser titular do São Paulo. Enfim, uma grande expectativa para saber. O São Paulo enfrenta o lanterninha do campeonato, que é pressionado. Deve ter um grande público na Ilha do Retiro hoje. É difícil jogar lá, né? Tem o calor, pressão da torcida, enfim. O São Paulo tem um desafio importante hoje e não tem jeito, né? A cabeça tá na terça-feira na decisão contra o Atlético Nacional. São Paulo precisa classificar de qualquer forma essas partes finais e vem embalado, né? Vem ali jogando até um bom futebol e contando com a sorte. Depois de quarta-feira, é fato que o único tropeço que teve nessa era Crespo foi aquela derrota para o Atlético Paranaense no Paraná, que custou ao São Paulo a eliminação da Copa do Brasil. Mas estou bastante confiante, tanto no jogo de hoje quanto no jogo de terça-feira. Mais uma vez, fica o convite para você vir com a gente. A partir das 18 horas estaremos ao vivo, repassando aqui o pré-jogo, trazendo as escalações, falando um pouquinho da temporada, trazendo um pouco de informação sobre o adversário do São Paulo, atualizando você também sobre a semana tricolor, as notícias que tiveram e às 18h30 estaremos ao vivo para São Paulo e Sport Recife. Para você que chegou até aqui, se inscreva no canal, clique no sininho, compartilhe nosso conteúdo e deixe seu like. Ele é muito importante para que cada vez mais a gente chegue a mais São Paulo. Também deixe seu comentário, comente aí um pouquinho sobre o que você achou do pré-jogo, dê o feedback e fale um pouco também sobre o palpite. Quanto que você acha que será São Paulo e Sport? Meu palpite aqui é São Paulo 2-0 hoje para cima do Sport. Vitória do Tricolor para embalado para terça-feira. Beleza? Meu coração tem 5 pontas e 3 cores, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo. Tchau.